rapaziada, tudo bem com vocês? Galera, o negócio é o seguinte, em novembro terminou, já estamos em dezembro, então tá na hora de atualizar a nossa corrida para o MVP, né? Todo começo de mês eu trago os 3 melhores jogadores do mês anterior, tá? E assim a gente vai fazendo até o final da temporada regular, onde aí teremos, né, o melhor jogador da temporada, seguindo os meus critérios, que são diferentes dos critérios que a NBA utiliza para sua corrida oficial. Inclusive, só para explicar bem rapidinho, aqui eu utilizo o sistema de pontuação, tá? Então, o melhor jogador do mês passado recebe 10 pontos, o segundo melhor recebe 8 e o terceiro melhor recebe 5. Se você quiser entender melhor os critérios que eu estou utilizando, tem uma playlist aqui no canal onde eu vou colocar todas as corridas de MVP e na corrida de MVP de outubro, que foi a primeira, eu explico certinho os critérios que eu estou utilizando, então vai lá dar uma olhada para evitar que eu fique muito repetitivo e tenha que explicar toda vez os mesmos critérios. Então vai assistir a corrida de MVP de outubro, porque além de você entender os critérios que eu estou utilizando, você também se atualiza, tá bom? Bom, em dezembro, né, hoje dia 2 de dezembro, né, que eu estou fazendo a gravação desse vídeo, eu irei analisar aqui os melhores jogadores do mês de novembro, e é assim que vai funcionar até o final, tá? Todo começo de mês eu vou trazer os melhores jogadores do mês anterior. Bom, vamos começar então com o terceiro melhor jogador do mês de novembro, e eu já adianto, tá? Foi bem difícil escolher os 3 jogadores, porque tivemos muitos jogadores tendo um ótimo mês de novembro. E eu tive que deixar gente muito boa mesmo de fora. Mas no final eu vou fazer algumas menções. Vamos lá. Terceiro melhor jogador do mês de novembro, na minha opinião, foi Devin Booker, né? Devin Booker do Phoenix Suns. Teve um mês de novembro extremamente forte, né, cara? Ele conseguiu acumular médias de 29 pontos, 5,8 rebotes e 5,6 assistências, né? O Devin Booker ele conseguiu liderar o Phoenix Suns para uma campanha de 10 vitórias e 5 derrotas nesse mês de novembro. Ele teve jogos muito impactantes, como, por exemplo, um jogo de 49 pontos e 10 assistências contra o Utah Jazz. Nessa última semana ele conseguiu um jogo de 44 pontos contra o Sacramento Kings e também nessa última semana ele conseguiu a grande performance da sua temporada e talvez até uma das grandes performances de toda a temporada da NBA, que foi um jogo de 51 pontos com mais de 80% de field goal contra o Chicago Bulls. Foi uma atuação realmente gigantesca do Devin Booker contra o Chicago Bulls, cara. O Booker teve um mês muito forte e merecidamente vai ficar aqui em terceiro lugar na nossa corrida de novembro, vai receber 5 pontinhos, tá bom? Indo aqui pro segundo lugar, e velho, foi duro eu colocar esse cara em segundo, porque ele é o meu favorito pro MVP. Mas nesse mês não teve como eu colocar ele em primeiro. Diferente do que eu fiz em outubro, nesse mês eu vou ter que colocar o Luka Doncic em segundo, cara. O Luka, ele teve um nível de basquete muito alto. O cara conseguiu médias de 32,2 pontos, 8,2 rebotes e 8,6 assistências. O Luka teve algumas das melhores performances individuais de toda a temporada, cara. Ele conseguiu um jogo de 42 pontos, 13 rebotes e 10 assistências contra o Portland Trail Blazers. Um jogo de 33 pontos, 12 rebotes e 11 assistências contra o Denver Nuggets. Um de 42 pontos, 8 rebotes e 9 assistências contra o Boston Celtics. E teve uma das maiores performances individuais da temporada, que foi um triple-double de 41 pontos, 12 rebotes, 12 assistências contra o Golden State Warriors, cara. Ah, Luiz, por que você colocou o Luka na frente do Devin Booker, sendo que o Devin Booker conseguiu fazer o Phoenix ter uma campanha melhor? Porque, na minha opinião, quando você fala sobre MVP, a sua prioridade tem que ser o individual. Eu levo em conta o coletivo, eu levo em conta a performance coletiva, óbvio que eu levo em conta. Só que o que vai pesar mais nos meus critérios é o individual. Então, mesmo o Luka não tendo tido uma campanha coletiva tão boa
como o Devin Booker teve no Phoenix, né? O Luka teve uma campanha com Dallas de 7 vitórias e 7 derrotas nesse mês de novembro. O individual do Luka, pra mim, foi muito superior, cara. Foi muito superior. O Luka, só pra vocês terem noção, não teve nenhum jogo nesse mês de novembro com menos de 22 pontos. Nenhum jogo. Nenhum jogo. Já o Devin Booker, por exemplo, teve um jogo de 18 pontos contra Minnesota, um jogo de 17 contra Orlando Magic, um jogo de 21 contra Detroit. Então, pelo individual, na minha avaliação, pesar mais do que o coletivo, apesar do coletivo valer bastante também, o Luka vai ficar na frente aqui do Devin Booker. E eu sei que pode ser polêmico, mas eu tenho essa opinião de que a performance do Luka contra o Golden State, com o triple-double de 41 pontos, 12 rebotes e 2 assistências, foi mais impactante do que a de 51 pontos do Devin Booker contra o Chicago Bulls. Ah, Luiz, você tá maluco? Posso tá, cara, mas é a minha avaliação. Então, Luka Doncic vai ficar em segundo lugar na frente do Devin Booker e vai receber 8 pontinhos, tá bom? E em primeiro lugar, esse cara que, assim, nem se eu quisesse muito, eu iria conseguir tirar ele do primeiro lugar. Não tem como. Para mim é indiscutível que o melhor jogador desse mês de novembro é Jason Tatum. Não tem para onde correr. O Jason Tatum conseguiu unir performances incríveis, números bizarros com a performance coletiva simplesmente gigantesca. Simplesmente gigantesca. O Tatum, perdão, tô com o Luka na cabeça. O Tatum, nesse mês de novembro, conseguiu médias de 31,9 pontos, 7,3 rebotes e 4,8 assistências. E ele teve 3 jogos que, pra mim, sim, foram absurdos. Ele teve um jogo de 39 pontos contra o Memphis Grizzlies, um jogo impressionante. Um jogo de 37 pontos, 13 rebotes e 5 assistências contra o Dallas Mavericks. Inclusive, esse jogo foi, cara, foi uma doideira. Foi um jogaço, vale a pena conferir o tape se você não assistiu. E pra mim, a grande performance do Jason Tatum nesse mês de novembro e até na temporada em si, por que não? Foi uma performance brilhante de 49 pontos, 11 rebotes e 3 assistências contra o Miami Heat. Performance, inclusive, que foi vista de perto pela realeza da Inglaterra, né, cara? O príncipe William estava ali, né, com a Catherine, estava ali assistindo o show do Jason Tatum, cara. O Tatum foi incrível e coletivamente o impacto do Tatum foi bizarro, cara. Ele conseguiu liderar o Boston Celtics para uma campanha de 13 vitórias e apenas 2 derrotas nesse mês de novembro. Então, assim, o Tatum conseguiu unir o melhor do Devin Booker e o melhor do Luka Doncic, que foi o ótimo desempenho coletivo que o Devin Booker teve, o Jason Tatum teve até um desempenho melhor, e um ótimo desempenho individual que o Luka teve. O Tatum não foi tão bem individualmente como o Luka, na minha opinião. Só que ele teve um desempenho coletivo tão bizarro, que aí você junta com o desempenho individual dele, que foi absurdo, você tem um cara que não tem como sair do primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, aqui na nossa atualização da corrida de MVP de novembro, vai estar Jason Tatum, que vai receber aqui 10 pontinhos, tá bom? Então, depois da atualização de novembro, a nossa corrida para o MVP ficou da seguinte forma, tá? Em primeiro lugar, Luka Doncic segue líder com 18 pontos. Em segundo lugar, agora entra Jason Tatum com 10 pontos. E em terceiro lugar, por ter sido o segundo melhor do mês de outubro e ter 8 pontos, Giannis Antetokounmpo segue aqui no top 3. Em quarto lugar, temos empatados Donovan Mitchell e Devin Booker, ambos com 5 pontos. E aí, meu querido, concorda com a minha corrida? Discorda? Você colocaria quem em primeiro lugar? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou, meu parceiro, deixa o seu like, se inscreve no canal, que ajuda muito na divulgação. E fique ligado para não perder nenhuma atualização. Todo começo de mês eu trago os melhores jogadores do mês anterior. Então deixa aí anotado na sua agendinha, tá bom? Galera, obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa. Continue ligado no canal, porque tem muita coisa pra sair ainda. E é isso, tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.